povo, hoje a gente vai conversar sobre o conto O Estranho Misterioso, que é um conto escrito por um alemão que nunca foi revelado a sua autoria, tirado desse livro aqui, no nosso projeto Vampiros. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um conto espetacular, maravilhoso. Eu acho que é um dos meus contos favoritos dessa edição aqui, que é então a que a gente já está lendo nesse mês. Eu já li ela inteirinha, não consegui me segurar ali de uma vez só, mas eu estou trazendo contos aqui para o nosso projeto Vampiros, tirados dessa edição, que é então 13 dos melhores contos de vampiros da literatura universal, organizada pelo Flávio Moreira da Costa. Esse projeto Vampiros, para quem não está sabendo ainda, quem está chegando agora, é um projeto que eu trago toda sexta-feira, às 7 horas da noite, um conto de vampiros aqui no canal. Pode ser um conto, ou uma novela, ou um romance, de vampiros clássicos, contemporâneos, vampiros marcantes da literatura. Trago dicas de filmes, tudo relacionado ao meio vampiresco aí, mas só coisa boa, gente. E hoje a gente vai conversar sobre esse conto aqui, que povo, olha, magnífico, é um conto bem grande. Nessa edição aqui, ele tem umas 55 páginas mais ou menos. Se chama então O Estranho Misterioso. E é interessante que até o próprio autor dele é misterioso. É um autor alemão. E a primeira vez que esse conto foi publicado foi em 1860, lá na Inglaterra, naquelas Penny Dreadfuls que saíam por lá. Que Penny Dreadful, para quem não sabe, é como se fosse o que a gente tinha aqui no Ocidente, nas Américas, né, como as Pulp Fictions, que era então uma publicação bem baratinha, com papel bem ruinzinho, que custava um penny, por isso que vinha Penny Dreadful como nome, né, que era o horror por um penny. E eram histórias assim mirabolantes, chamativas, violentas, esse tipo de coisa. Tanto é que há muito tempo depois, né, nos anos... Faz quanto tempo, gente? Eu não sei, mas teve aquele seriado espetacular que chama Penny Dreadful, né? 3 temporadas, maravilhoso. Recomendo todo mundo que assista aquele seriado, que ele é espetacular. E essa história, O Estranho Misterioso, nunca teve o seu autor revelado. A única coisa que a gente tinha de informação dele é que ele era alemão. E até hoje em dia ninguém sabe quem que é o bendito desse autor. Como eu disse, o conto foi publicado em 1860 e tem-se dúvidas e alguns... Sabe, o povo fala aí, a boca miúda, que o Bram Stoker leu esse conto, gostou muito e tentou colocar bastante desse conto no seu livro mais famoso, Drácula. Olha pra vocês verem. E realmente, lendo esse conto aqui, você percebe todas as convenções, todas as características de uma boa história de vampiro presentes nesse conto, que estão repetidos então em Drácula de Bram Stoker. Só que Drácula foi mundialmente famoso, mundialmente conhecido, e esse conto aqui ficou renegado a nicho, né? Quem gosta de história de vampiro que vai conhecer esse conto, porque o leitor médio, o leitor assim que vai na onda do que está fazendo sucesso, dificilmente vai conhecer esse conto aqui. Mas como eu disse, é um conto magistral, gente. É um conto assim escabroso, muito sinistro. A gente tem aqui então essa moça, que é a... como que é o nome dela? É a Francisca, e ela é uma... ela é nobre, a gente sabe que ela é nobre, não fica claro qual é o título dela. Mas ela está fazendo uma viagem junto com a família dela, uma prima, com um primo e com o pai dela é barão. E eles estão fazendo essa viagem para ir morar num castelo, que fica numa vizinhança ali próximo ali, que é uma vizinhança bem afastada de tudo. Eles estão indo para lá para poder morar nesse castelo. Então eles estão naquela viagem lá de carruagem e tudo mais, ela na liteira, né? E o primo dela à frente, no cavalo, junto com o pai dela. E ela mais a prima dela, que estão ali na liteira, estão conversando sobre casamentos e o homem ideal e tudo mais. E ela foi prometida para se casar com esse primo dela, que é o Franz, que também está indo ali junto com o pai dela, a cavalo na frente, desbravando o caminho.
E ela fala que ela quer se casar com um homem corajoso de verdade, com um homem que luta em guerras, com um homem que seja bruto com ela, que saiba impor a sua masculinidade sobre ela. Bem, aquela visão bem retrógrada, sabe? Ela fala que para poder uma mulher ser feliz, a mulher tem que apanhar do marido e saber o seu lugar. Essa é a fala dela. E ela fala que ela quer um homem desse jeito. E o primo dela não é assim. O primo dela é um cara de bons modos, é um cara que nunca foi pra guerra, é um cara que prefere lidar com finanças, com dinheiro, com esse tipo de coisa, ao invés de lidar com combates corpo a corpo. E ela não quer isso. E elas vão nessa conversa e tudo mais, e acontece que o guia delas, que é um senhor da vilazinha onde elas estão se aproximando ali, que também é uma vilazinha alemã e tudo mais, ele fala pra elas e fala pra todo mundo ali: aqui tem as ruínas de um castelo, que não sei o que. Esse castelo foi abandonado há quase 400 anos. Dizem que ninguém mora nesse castelo mais. Só que vocês não devem passar por ali não, porque dizem que o castelo é mal assombrado, que ele é assombrado por forças das trevas, tudo mais. E a Francisca, toda espirituosa do jeito que ela fica animada com essa história de castelo mal assombrado e tudo mais. Só que a carruagem deles começa a ser perseguida por uma matilha de lobos. E uns lobos ferozes, raivosos, o bicho tá brabo ali. E eles ficam desesperados, eles começam a correr mais que tudo, e os lobos correndo atrás, até que aparece então o tal do estranho misterioso. Aparece esse homem aparece trajando uma roupa de militar, só que uma roupa bastante antiquada, uma roupa muito mais antiga do que as vestimentas da época, com uma espada no flanco assim, e ele estende a mão para os lobos, faz assim, e os lobos se afastam e saem correndo. E eles ficam assustados: mas que é isso? Que homem estranho é esse? O que está acontecendo? E ele fala: eu moro aqui nas cercanias desse lugar, eu resido nas ruínas daquele castelo ali. Aí eles supõem: então você deve ser um caçador e tudo mais, por isso que os lobos têm medo. Aí acontece que a Francisca, toda espivitada, convida ele para poder ir cear com eles lá no castelo onde eles estão indo morar. E o estranho misterioso fala: já que você está me convidando, então eu vou. E acontece que eles continuam a viagem, vão morar nesse castelo e começam a morar e seguir sua vidazinha lá, de nobre, rico da época, tranquilamente. E então esse estranho misterioso vem cear com eles. Na primeira vez que eles viram ele na estrada, eles não viram o rosto dele, ele estava todo encoberto assim, com um pano, com capuz e tudo mais. Quando ele chega, eles se assustam, porque o homem é descrito de uma forma horrenda. Dizem que ele é cadavérico, que ele tem o sulco do rosto, assim, o rosto bem sulcado mesmo, que ele tem os olhos esbugalhados e fundos, que o cabelo dele é branco, mas muito branco, que ele é muito magro, as mãos longas, assim, dedos compridos e unhas compridas também. Dizem que ele é asqueroso, que ele é bem cadavérico mesmo. Só que a Francisca fica encantada com ele. Ele tem todo aquele jeito trancudo, assim, rude, sabe? Ele responde pouco as perguntas que as pessoas fazem. Ele misteriosamente não come nada, não bebe nada. Só chega depois que o sol cai e que a lua tá alta no céu. E esse estranho misterioso começa então a vir todas as noites para poder ficar na companhia deles. Só que você percebe que esse estranho misterioso tá mais de olho na Francisca, que tá dando toda a bola, toda a atenção para ele. E a Francisca começa a relatar então que todas as noites, bem no alto da madrugada, quando ela tá dormindo, ela tem um sonho que esse estranho misterioso aparece no quarto dela através de uma névoa que sobe a janela, e ele vem, chega e dá um beijo no pescoço dela. E o pessoal da família começa a notar que a Francisca está ficando cada vez mais abatida, cada vez mais pálida, cada vez mais desanimada. Enquanto esse estranho misterioso, a cada dia que passa, parece que está mais saudável, que o corpo não está tão seco e cadavérico, está mais cheio, consegue ver até certa cor no rosto dele. E você já deve imaginar como que a história vai a partir daí, né, gente? Eu contando aqui parece muito uma história extremamente clichê de vampirismo, né? Mas, gente, isso aqui veio antes de tudo quanto é coisa que a gente conhece sobre vampirismo hoje em dia. Claro, ele veio depois de O Vampiro, do John William Polidori,
Mas ele veio ali na mesma época de Carmilla, a vampira Karnstein, e também bem antes de Drácula, do Bram Stoker. Ou seja, esses clichês, essas convenções que a gente tem sobre o vampirismo hoje em dia, vieram tudo daqui, povo. E você sente assim tudo, essa coisa da vítima do vampiro ficar abatida cada dia mais e mais, esse negócio do vampiro aparecer através da névoa e tudo mais, o vampiro ir recobrando a aparência saudável enquanto a vítima vai ficando cada vez mais debilitada. E gente, é muito bom. E uma coisa que é bem interessante é que o final dessa história aqui, ela vai por um caminho bem diferente do habitual, porque a gente espera numa história de vampiros que o vampiro morra através da estaca, né? Mas aqui é um pouquinho diferente. Eu não vou contar para poder não estragar a surpresa de vocês. Mas é um conto que também é bem fácil de achar. É um conto que está em domínio público, então você consegue encontrar pela internet facilmente, facinho você acha esse conto, gente. Você procura o e-book aí, escreve O Estranho Misterioso, conto alemão, e escreve e-book, PDF, EPUB, você acha facinho para poder ler. Se você não achar na internet, o que eu acho difícil, você acha também em várias coletâneas de histórias vampirescas aí, tem em tudo quanto é coletânea também, eu tenho várias aqui, e em quase todas tem esse conto. É um conto muito bem escrito, a atmosfera dele também é uma atmosfera bastante lúgubre, é uma atmosfera assim com aquele ar de horror gótico, sabe? Com também repetindo a mesma característica do conto da semana passada, O Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Aqui também a gente tem essa característica de uma história com o estilo de filmes de horror da Hammer, filmes de vampiro da Hammer. Aqueles castelos imponentes em ruínas, aquele vampiro misterioso, aquela vítima muito bonita, mas que vai definhando, e a névoa que toma todo lugar. E o final assim, nossa gente, que conto incrível, que conto estupendo. Olha, muito bem escrito. Uma leitura muito fácil, gente. Uma leitura muito gostosa de ler. Você lê isso aqui rapidinho. Como eu disse, ele tem umas 55 páginas nessa edição aqui. É o maior... Não é o maior, é o maior conto da edição, porque depois, nessa mesma edição, tem Carmilla, a Vampira de Karnstein, mas aí já não é um conto, né? É uma novela. Mas é muito bom, muito bem escrito. A edição ficou muito bonita, né, gente? Esse livro ficou muito bonito. Cada começo de capítulo é desse jeito aqui. Aí tem aqui uma pequena biografia do autor, como o autor é desconhecido, então eles falam sobre a circunstância da publicação da história. E aqui começa a história, então. Eu adorei, fica a dica aí. Então, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Semana que vem, hoje é sexta, semana que vem, segunda-feira tem vídeo, quarta-feira também tem vídeo, e na próxima sexta a gente vai conversar sobre mais um conto de vampiros desse livro aqui. E a gente vai conversar então sobre o magistral conto A Morta Apaixonada, do Théophile Gautier. Então, espero todo mundo aqui. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, povo!